Epilepsia rolândica, ou como nós chamávamos antigamente de epilepsia benigna rolândica ou benigna com pontas centrotemporais da infância, hoje em dia nós tivemos uma mudança, nós não chamamos mais de benigna, porque sempre que a gente fala de benigno dá a impressão de que é uma coisa que não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de comprometimento para essa criança. Então é uma epilepsia que acontece na infância, como eu mencionei, numa idade principal a manifestação principal ocorre entre os 7 e 10 anos de idade. Essas crises acontecem predominantemente durante o sono, são crises na sua grande maioria focais, onde o paciente não perde a consciência, ou seja, ele pode ter uma sensação de um aperto na garganta, ou de um formigamento perioral, ou de um formigamento na mão. Na grande maioria das vezes elas são autolimitadas, então a história do benigno, né, é porque elas são autolimitadas, ou seja, elas vão embora na grande maioria dos pacientes a despeito de tratamento, se você vai usar a medicação ou não. Tanto que tem muitos médicos que não usam, né, não utilizam a medicação como, vamos dizer, para prevenir as crises. Quando que a gente vai usar o medicamento nessas crianças? Principalmente se essas crises acontecerem de uma forma muito frequente, que não só no período noturno, durante o sono, mas também durante a vigília ou com a criança acordada, e muitas vezes quando essa criança então evolui, ela pode ter até um quadro de uma crise convulsiva tônico-clônico generalizada. Então nesses casos nós vamos fazer o tratamento desses pacientes. Importantíssimo, como mencionei para vocês, por volta dos 14 anos, geralmente essas crises vão embora, certo? E em 99% dos pacientes aos 18 anos, eles estarão livres das crises. Mais um detalhe interessante que o eletro o eletro é bastante, como o nome mesmo fala, né, com pontas centrotemporais, porque o eletroencefalo ele nos auxilia bastante no diagnóstico desse tipo de epilepsia, porque existe como se fosse um selo, né? Essas pontas que acontecem numa região específica do cérebro, principalmente durante o sono. Outra coisa que eu gostaria de finalizar para vocês. Às vezes um eletro normal pode acontecer porque esse eletro não foi feito com a criança dormindo. Mais de 75% dessas descargas acontecem durante o sono. Então é importante, por isso a importância de que os eletroencéfalos dos pacientes sejam feitos tanto durante a vigília quanto durante o sono.